Olá, estamos aqui com a Maile Pontes, da Biorange, que é contadora, inclusive a Biorange é a contabilidade da Ágada, e ela veio aqui, aceitou o convite para falar sobre aberturas de empresas, sobre qual é o papel da contabilidade numa abertura de empresa, numa participação de empresa. Maile, obrigada pelo convite. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, sobre a Biorange, sobre o que vocês fazem na Biorange. Então, fica à vontade aí para a gente bater esse papo. Obrigada aí, Laura, pelo tempo, pelo espaço. Eu sou a Maile, eu sou CEO e founder aqui na Biorange. E o que a Biorange faz, né? A gente hoje se posiciona como a primeira IA para o administrativo das empresas, porque a gente automatiza toda a parte fiscal, contábil, tributária, financeira, RH e também societária, que é o nosso assunto aqui de hoje. Legal, Maile. Então, para começar, já que você puxou esse gancho de societário, eu queria te perguntar qual que é a melhor tipo de empresa quando você vai abrir um negócio, por exemplo. É um MEI, é uma limitada, é uma SA, é uma Eireli, é uma empresa individual? Qual que é o melhor tipo de empresa quando você resolve abrir uma empresa? Não, perfeito. A gente tem que observar, primeiro, qual que é a origem, né? Qual que é a atividade fim da instituição que está sendo constituída. Então, dentro desse contexto, a gente tem que olhar que a maioria das pessoas fala assim, vamos abrir um MEI, né? Vamos abrir um MEI. O MEI, ele é legal, porém, tem algumas atividades que elas não podem se enquadrar. Isso já faz um tempo. Cada vez mais, cada ano que passa, estão cada vez mais reduzindo as atividades do MEI, ainda mais na área de serviço. Então, já excluindo a primeira opção, MEI não seria uma boa opção se você quer realmente ter um negócio ali regularizado. E, claro, o MEI ele funciona apenas para uma pessoa. Se você tem sócios, se você já tem ali um projeto validado, você tem que fazer a parte de registro, faturamento. Então, o interessante é você abrir já dentro de uma SLU, se você for uma pessoa sozinha, que a gente chama de sociedade limitada unipessoal, ou limitada mesmo, que é a sociedade limitada individual ou essa sociedade limitada. Por quê? A sociedade limitada, você separa o CNPJ do CPF, você tira a responsabilidade da pessoa física. Isso o que não acontece no MEI, não acontece no EI, que é o empresário individual, e também não acontece no obsoleto Eireli. Por que eu chamo ele de obsoleto? Porque é um formato que hoje a gente não utiliza mais. Desde 2019, com a lei que permite que o empresário, uma pessoa, consiga abrir uma empresa limitada, o melhor caminho se tornou abrir uma empresa limitada, porque o capital social inicial para a abertura dessa empresa é de R$1.000. Você vai me perguntar, Maile, o que é esse capital inicial? O que é capital? Então, ou seja, a lei, o Código Civil Brasileiro, na Constituição da empresa, ela exige que você ponha um aporte de dinheiro de forma física, né? Tipo, você pega lá, põe o dinheiro, ou dinheiro, ou imóveis, ou bens móveis, que é como notebooks e tal, então você consegue fazer essa integralização de capital com esses bens. Porém, você tem que observar o limite. Por exemplo, a Eireli, ela exigia uma integralização de capital, se eu não me engano, de acho que até 100 salários mínimos. Então, você ficava com aquele capital gigantesco. Só que é um capital que você nunca conseguia aportar. Então, o teu balanço, a tua estrutura contábil fica de forma não tão real com a realidade da tua empresa. Então, a limitada, ela permite com que você abra o quê? Com apenas R$1.000. Preciso colocar esse R$1.000 de imediato? Na verdade, não. Você não precisa colocar, aportar de imediato, mas é muito mais fácil, em um segundo momento, aportar R$1.000 do que você simplesmente fazer 100 vezes o salário mínimo. Vamos lá, Maile, mas eu vou falar um pouquinho sobre capital social, porque o que acontece? Quando esse assunto ele já caiu em vários vídeos aqui do canal, e é uma armadilha para o empreendedor, eu entendo como uma armadilha, porque às vezes o empreendedor ele pega aquele contrato padrão que a junta comercial fornece, que tem esses R$1.000 de capital social integralizado, como uma parte da documentação. E esse documento, na verdade, ele pode prejudicar a empresa. Por exemplo, no vídeo da doutora Gleissa, isso já veio como um problema. Quando ela para avaliar uma empresa de engenharia que vai fazer uma obra em condomínio, ela já analisa o capital social da empresa e ela descarta essa empresa como uma empresa não apta a fazer uma obra de grande porte, porque o capital social dessa empresa ele é pequeno em relação ao tamanho da obra que ela vai fazer. Então, isso não tem uma coerência, né? Significa que a empresa ela não vai conseguir, de certa forma,
caso haja um acidente na obra, caso haja, a empresa não vai conseguir, não vai ter capital social suficiente para fazer essa indenização para o condomínio. Então, uma armadilha, né? Já apareceu também eu sempre comento, né? Eu acho um problema também muito grande quando você vai fazer a parte de empréstimos, né? Quando você calcula o percentual de endividamento ótimo da tua empresa, se você tem um capital social muito pequeno, esse endividamento ótimo ele não se aplica, ele já sai estourado de cara. Então, eu queria ouvir de você o que você acha de um empreendedor que vai abrir empresa com um capital social tão pequeno e acaba depois prejudicando, e como reverter isso se a empresa já foi aberta com capital pequeno. Perfeito, perfeito. Ótima colocação, Laura. Dentro desse contexto, quando a gente para observar, realmente, se você for abrir uma empresa, que é um negócio novo, você não tem ideia, você não tem faturamento, você vai testar, R$ 1.000 compete à necessidade da empresa. Agora, você é uma incorporadora, ou está querendo, né, fazer projetos de engenharia, ou projetos até mesmo maiores, prestações de serviços que exijam um seguro de responsabilidade civil, algo nesse sentido, você precisa ter um capital mais parrudo. Então, ou seja, os donos, né, os sócios, os fundadores, eles precisam ter um capital mais parrudo. E você comentou ali sobre essa questão da observância, né, do documento. Pô, não é legal usar aquele padrão da junta, né, e tal. Se você é sozinho, uma pessoa sozinha, você tem que observar as cláusulas técnicas da tua profissão. Então, vocês têm que olhar, se eu for engenheiro, tenho que olhar como o Cresce exige que eu faça o registro da minha empresa. A OAB, preciso me observar o que a OAB exige para que seja feito esse registro. Então, cada órgão, cada profissão regulamentada tem a sua forma de atuação. E o CRES, tanto a OAB, exigem também o registro do CNPJ para que você consiga fazer toda essa regularização da tua empresa. Já entrando, né, nesse assunto de regularização um pouquinho, mas só voltando à observância do capital social. Porque não faz, mais, Laura, não é nem questão do pode ou não pode, na verdade é a questão do risco, do compliance. Então, quando você vai abrir uma empresa, imagina, você trabalharia com uma incorporadora que tivesse um capital social de R$ 1.000? Claro que não, tem que ser pelo menos milhões, porque se ela entrega um empreendimento de milhões, ela tem que ter o capital de terceiros, até vou criar um conceito assim de ativo passivo e patrimônio líquido, que é esse contabilesco. O que é o ativo da empresa? É tudo aquilo que é meu bem, meu direito, tudo que eu tenho de direito a receber. O que é o meu passivo? É tudo que eu tenho de obrigação. É tudo que eu tenho para entregar, tudo que eu tenho de fornecedores, tudo que eu tenho de empréstimos a pagar. E o que é meu patrimônio líquido? É o resultado disso tudo. Tanto os aportes de terceiros que eu coloco, por exemplo, eu como fundadora da empresa coloco, e também todo o resultado da operação. Então, todo lucro ou prejuízo também fica nessa conta ali do passivo. E até é interessante falar sobre isso, que a gente pode até entrar no assunto sobre licitação. Até mesmo as pessoas, você é uma pessoa, eu presa, né? A gente fala assim, eu presa, você é uma pessoa sozinha num capital. Você pode sim concorrer a uma licitação, porém, o seu patrimônio líquido tem que estar positivo, porque o Estado não contrata empresas em prejuízo, ou com patrimônio líquido a gente chama de virado, porque o patrimônio líquido negativo, porque é uma empresa que sempre atuou de forma assim, não fez uma integralização de capital decente, que eu falo assim, colocou R$ 1.000 só, começou a trabalhar, né? Os sócios às vezes aportaram dinheiro, mas não colocaram aquilo como um aumento de capital. Isso fez com que a empresa gerasse o quê? Prejuízo. E esse prejuízo, ele reduz o teu patrimônio líquido. Maília, eu posso aportar dinheiro na minha empresa de tempos em tempos? Pode. Posso fazer empréstimo na pessoa física e colocar na empresa para poder rodar? Pode. Porém, esses valores têm que ser incorporados como capital social. Não vou dizer via de regra, mas é o ideal. Porque assim você tem um capital social que compete à realidade dessa empresa. Então, qualquer projeto que você buscar, qualquer projeto que você pegar, você vai conseguir ter a responsabilidade civil, você vai conseguir ser escolhido de maneira onde o teu risco seja diluído conforme a necessidade do teu capital. Perfeito. E quando, por exemplo, a empresa, os sócios fizeram empréstimos da empresa e tudo mais, e aí, de repente, eles resolvem aumentar o capital social da empresa. Não é o procedimento correto fazer isso, né?
Mas como que uma empresa ela aumenta o capital social depois que ela abriu com R$1.000 o capital social dela? Qual é a melhor forma, a forma correta de fazer essa troca, então? De corrigir esse erro inicial, corrigir esse problema. Não, perfeito. Hoje, se o seu CNPJ, né, tá ali, eu olho meu CNPJ lá, meu contador me abriu, né, por R$1.000 lá porque falou que não tinha problema. E você está entrando em projetos e às vezes você não está fechando e não está entendendo por que seus projetos não estão sendo fechados. Então, você tem que olhar na tua contabilidade ou, né, no teu balanço, na tua estrutura, e olhar e falar assim, cara, será que é o meu R$1.000 aqui que tá me impedindo? Provavelmente sim, porque quando você vai fazer qualquer diligência, eles pedem, né, me manda teu CNPJ, eles fazem uma pesquisa antes. E se eles pesquisam lá na Receita Federal, que esse dado é um dado público, você consegue ver o tamanho do capital social daquela empresa. Então, esse R$1.000, como que você corrige? O ideal, né, é você aportar, o ideal não, o caminho correto é você aportar o dinheiro e fazer esse aumento de capital. Ou falar assim, eu não tenho esse dinheiro para aportar de uma vez agora no capital da empresa. Você pode sugerir um aumento de capital para a integralização futura, porém, ele não vai aumentar o teu capital na tua contabilidade. Ele vai aumentar o teu contrato social dizendo que você tem aquele capital, que você tem intenção de aumentar ele, mas o dinheiro ele tem que ser aportado. Como que eu posso aportar esse dinheiro? Você pode tanto fazer um empréstimo, tanto fazer... esse dinheiro ele tem que vir da tua pessoa física para a tua pessoa jurídica. Por exemplo, você fez retiradas vamos falar aqui de antecipações de lucro, fez retiradas de antecipação de lucro o ano inteiro. Chegou lá no final do ano, meu capital é R$1.000, eu quero aumentar. Você pode pegar parte dessas suas retiradas, que são as suas receitas, né, que você tirou para você, que foram em troca do teu trabalho, e aportar esse dinheiro novamente na empresa, não tem problema algum. O que não pode eu retiro 10 mil para mim todo mês, eu vou lá, aumento meu capital e digo que, não, versus o dinheiro que eu tirei. Isso aí já é uma coisa que não é muito bem vista, nem pelas movimentações financeiras, né, da empresa, e nem também acho que talvez pelos fornecedores ali. Você fala, Malha, alguém fiscaliza isso? Não fiscalizam, mas os seus clientes vão fiscalizar. Porque o teu contábil, o teu balanço, ele conta história. E é essa história que ela precisa contar de maneira correta, justa e mais competente à realidade da sua empresa. E, Maile, então, para abrir essa empresa, quais documentos que são necessários para abrir ela de forma legalmente? Vou abrir uma empresa, que documento que eu preciso? Perfeito. Primeiro, você precisa de um endereço fiscal. Aí você vai perguntar, mas para quê, né? Por que o endereço fiscal? Né? Como que eu consigo fazer esse endereço fiscal? Maria, não pode ser na minha casa? Olha, poder? Tudo pode, né? Poder, tudo pode, aquele negócio. Exatamente. Poder, pode. Porém, não é o mais legal. Pensa comigo, você vai emitir uma nota, você está aqui né, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui no Sul, a Laura lá em São Paulo. Vamos falar assim, Laura, como que eu vou emitir uma nota para você, sendo que eu estou te liberando o meu endereço? Tá, o endereço da minha casa, e esse endereço ele fica no Google, no teu CNPJ, vinculado ao teu CNPJ. Então, o risco de você receber golpes, o risco de você receber as pessoas a terem acesso às suas informações pessoais é muito grande. Então, o que a gente indica? Escolha um endereço fiscal ou um endereço comercial e abra o teu CNPJ em cima desse endereço. Então, o que a gente precisa primeiro? Decidir onde vai ser a nossa empresa, qual é o endereço que a gente vai abrir. Abriu esse endereço, a gente tem lá IPTU, beleza, pelo IPTU a gente consegue fazer o registro, porque toda e qualquer prefeitura ou toda e qualquer junta exige que a gente tenha toda o registro, o IPTU exige que a gente tenha o registro do imóvel, porque é pelo registro do imóvel que a gente consegue selecionar aquele endereço. Tem algumas etapas. Então, para que a gente precisa isso? Para poder solicitar a viabilidade da abertura dessa empresa. Depois dessa viabilidade, a gente precisa de quais documentos? Dos sócios. Quem vai entrar, se for casado, precisa do documento do cônjuge, para que a gente consiga fazer a elaboração do contrato social. Aqui na Biorent, a gente faz a elaboração junto com o cliente, porém, se você tem necessidades mais específicas, a gente sempre aconselha você buscar o teu jurídico, né? Maíla, eu não tenho jurídico. Aqui a gente consegue, né, te apoiar e te indicar pessoas que consigam fazer. E dentro desse contexto, se você tem mais de um sócio, o ideal é você ter um contrato social, porém também fazer um acordo de sócios. Mário, o que é um acordo de sócios? É aquela reunião
onde você chama advogado, e a gente chama de advogado, né, do diabo, porque é a hora que todo mundo fala o que não quer, o que a relação, às vezes, não precisa ser dita. É uma conversa difícil, mas que precisa acontecer para que o negócio perpetue. Porque ali você decide se morrer, o que acontece, se um sair, se um se machucar, o que acontece, com quem que tira, quem que não tira. Vocês colocam todas as situações possíveis visando a blindagem do negócio e a perpetuidade dele, ou seja, é para proteger, não é para proteger eu e você, não é para proteger, por exemplo, se eu e a Laura somos sócios, não é para proteger eu e a Laura, na verdade é para proteger a Ágata, ou é para proteger a Biorange, é para proteger a empresa, o objeto fim dela. Então, isso também é muito necessário. Passando esses pontos, o teu CNPJ já está apto para ser aberto. Então, quais documentos a gente precisa? O endereço, IPTU para o endereço, os dados do sócio, mas quais dados precisa? Tudo que é uma lista gigante, tudo que você imaginar. CPF, RG, não sei o quê, um monte de coisa. Não vale a pena a gente abrir aqui nesse momento. Mas, assim, entenda que é os documentos do que relaciona aos sócios e, por último, contrato social e acordo de sócios quando há mais de uma pessoa no contrato social. Em resumo, era isso. Legal. E eu preciso necessariamente de um contador para formalizar isso na minha empresa, ou eu, por exemplo, se eu quiser fazer isso sozinha, eu posso ir na junta e eu mesma dominar ali a abertura da minha empresa sem o apoio de um jurídico, de uma contabilidade. Perfeito. Vamos de novo. Poder, você pode. Agora, conseguir, não sei se você vai conseguir. Porque dentro da Receita Federal, você vai conseguir fazer a viabilidade, você vai seguir com a viabilidade, você vai passar no endereço, mas vai chegar na hora de você subir o contrato social e fazer o registro da empresa, ele vai pedir qual que é o escritório contábil que é de sua responsabilidade ou qual que era o contabilista. Ele pede ou um CRC, assim como, né, as profissões OAB e engenharia tem o CRES, na contabilidade existe o CRC. Então, o CRC, eu tenho o número de CRC, porque eu sou contadora. No time aqui da Biorange, toda a galera que atende o time tem CRC, porque é a galera que atende, o cliente precisa ter o CRC, que é esse número e esse código. Então, quando você abre um CNPJ, você precisa ter um desses códigos, ou da pessoa jurídica ou da pessoa física contador, para você poder fazer esse registro. Então, precisa de um contador para abrir? Necessariamente, sim, por conta desse registro. Porque se você abre, você não consegue passar da abertura. Se o CNPJ ele não é liberado se você não tiver um CRC. Então, você tem, mas eu vi aqui na internet, eu fiz um passo a passo aqui, consigo. O MEI, você consegue. O MEI não precisa. Quem fala que MEI, né, precisa de contador é só porque a galera não precisa, não é burocrático, é uma coisa muito simples. Faz um cadastro na prefeitura mesmo e já segue a vida, né? Exatamente, é bem simples, é bem tranquilo. Agora, quando você tem uma empresa, uma sociedade limitada, seja ela, aí vamos falar agora de porte, né? ME ou EPP, você precisa de um contador. Agora, quando você é porte de demais empresas, que é um porte maior, é um porte aí que precisa de contador e advogado, para você ter ideia, tem que ter advogado também para assinar. Então, dentro do ME, o que diferencia o ME, EPP e o porte de demais? É o tamanho do teu faturamento, o tamanho do quanto de economia que eu digo assim, quanto a tua estrutura gera de economia, não no sentido de economizar, economia no sentido de dinheiros girando ali. Então, o que acontece? O ME, para você ser ME, você tem que faturar até 360 mil no ano. Mas eu faturo 500 mil, meu contador falou que não tem nada a ver. Se você quiser pegar um projeto maior, isso tem tudo a ver. Porque na hora que vem ME no seu cartão, eles vão automaticamente falar assim, fatura até 360 mil. Se fatura mais que isso, já tem que ser uma EPP, que é uma empresa de pequeno porte. Essa você fatura até 4 milhões e 800 mil. Mas depois que eu passei de 4 milhões e 800 mil, aí sim você vira um porte de demais empresas. Porque no Brasil, dentro da realidade que a gente tem, são poucas as empresas que passam desse faturamento de 4 milhões e 800 mil. A maioria delas ficam nesse limbo entre 0 a pelo menos 2 milhões. Então, ali é o que mais a galera acaba trabalhando, a gente chama de PME, né, que é o micro, pequena empresa. Então, dentro desse contexto, a gente separa essa constituição justamente porque na hora de você abrir, mas eu já posso abrir sendo porte demais? Pode. Porque se você já tem uma previsão de faturamento naquele ano que já vai passar dos 4 milhões e 800 mil, é importante que você abra no porte de demais. Não, mas eu não sei se vou faturar, estou testando ainda meu negócio. Então, abra como um ME
e quando for crescendo, a gente vai fazendo essas alterações. A gente, que eu digo, a contabilidade, né, que possui essa estrutura societária, que vai te apoiando e entregando e te ajustando. Você, olha, está na hora de você mudar o teu porte. Isso a gente acompanha por aqui na Biorid. É um dos serviços que a gente entrega, que é esse acompanhamento mais detalhado, que é olhar, ó, se já passou do faturamento, vamos trocar, vamos crescer, né? Vamos ser EPP, e por aí em diante. Legal. E eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, qual a importância, por exemplo, já apareceu em vídeos de financeiro aqui, mas da contabilidade entregar o DRE e o balancete mensal, porque a gente sabe que existe uma prática que não é a prática ideal, mas de entregar só o DRE e o balancete anual. Qual é a importância que você, como contador, enxerga do DRE e do balancete ser entregue de forma mensal? Não, perfeito. Assim, eu acho que é de direito, né, de toda empresa ter o seu balanço ADRI mensal. Aí que eu não estou falando nem como CEO da Biorid, mas sim como Maile, contadora, especialista em normas internacionais, onde, para mim, o balanço, aqui, volto a falar, ele conta uma história. Ele tem o ativo, ele tem o passivo, ele tem o resultado. Não adianta você querer esconder a realidade da sua empresa. Ela vai aparecer naquele balanço e ele tem que estar de acordo com a tua realidade da empresa. Pensa comigo. Um fechamento mensal, você consegue, de um mês para o outro, corrigir coisas que às vezes não apareceram e não estão na contabilidade. Porém, se você espera um ano inteiro para receber esse documento ele não vai vir na realidade da sua empresa. Então, no mês a mês, o que a gente consegue fazer? Tanto o teu balanço, ele conta uma história, e a tua DRE você consegue acompanhar o quê? Margem. Você consegue saber se você está tendo muito custo operacional, porque a DRE contábil, ela tem ali inúmeros indicadores que conseguem te ajudar a entender melhor o teu negócio. Porque o financeiro, você vai olhar o gerencial, porque você vai olhar para frente. A contabilidade, esse DRE contábil, esse balanço contábil, ele vai tirar foto do teu mês, assim, vai tirar, ele é estático, ele vai tirar ali, ó, pá, tá uma fotona aqui da tua realidade. O que você faz? Um comparativo versus o meu gerencial, versus o meu contábil. A única diferença que a gente às vezes encontra, digo aqui pela entrega que a gente faz na Biorid, é caixa e competência. Contabilidade a gente faz por competência, financeira a gente acaba fazendo caixa e faz assim pelo caixa, pelo que paga, né? E não necessariamente pelo que tem de obrigações ali na estrutura. Então, quando você tem um balancete mensal, você consegue ver, analisar como que está a tua saúde do ativo, a saúde do teu passivo, como que está o teu endividamento. Você consegue ver, por exemplo, Maile, eu tenho um imposto que eu parcelei, que eu não paguei, isso tem que estar no seu balanço, vai estar lá contando essa história de como que está a realidade da sua empresa. E quando a gente fala de DRE, é muito importante você olhar sua margem líquida, sua margem de contribuição, porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, que é o que mais eu pego aqui na estrutura quando vem empresas de outra contabilidade para nós. Vem a DRE, o outro contador nunca separou a DRE, nunca separou custos e despesas. O que é custos e despesas, pessoal? Custos da prestação do serviço é o custo alocado diretamente à prestação de serviço. Depois disso, é despesa. Não é tudo despesa. Entende? O software não é despesa, o software é custo. Por exemplo, na Ágada, né? Se a Ágada tem um custo lá com armazenamento de nuvem, por exemplo, isso é custo, porque a Ágada é uma empresa digital, a Ágada precisa, isso se a Ágada não tiver acesso a essa nuvem, ela não existe. Então, assim, ela deixa de funcionar, ela para, porque precisa disso. Então, isso não é uma despesa, isso é um custo. Então, se você categoriza isso muito bem, você pega teu DRE, você vai ver tua receita bruta. Aí o que vai vir? Tirar os impostos ligados à receita bruta, que imposto de folha de pagamento e não vou entrar nos impostos, mas só para dizer, impostos ligados à receita, que é o quê? No caso de empresa simples nacional, é o simples. No caso de empresas não simples nacional, é ISS, PIS, COFINS e se tiver alguma CPRB. Esses são os impostos que vão enquadrar ali impostos de dedução da receita bruta. Depois vem o quê? A linha da minha receita líquida. Uhum. Que vem minha receita bruta, vem minha receita líquida, aí eu coloco os custos. A gente chama de custo do serviço prestado, porque a galera só faz essa separação no mercado de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Para mercadoria, para comércio, para indústria, a galera separa muito bem o custo da despesa. Porém, no serviço, o que eu percebo? A galera coloca tudo como despesa. E não, gente, serviço também tem custo para prestação de serviço. Profissional alocado para prestar aquele serviço também é custo da prestação de serviço, entendeu? Então, pode comentar. Eu ia fazer um comentário. Não, é que eu gravei um vídeo ensinando a como precificar serviços.
E tem um macetinho para você separar custo e despesa, que é você olhar para a tua conta, né, que chegou essa despesa, e para você entender o que é custo, o que é despesa, para saber se a contabilidade está lançando certinho, fazer uma pergunta. Eu paguei um boleto, mas eu paguei um boleto que me traz receita. Então, essa pergunta, o que traz receita é custo, não é despesa. Então, por exemplo, armazenamento de nuvem. Para o meu software funcionar, ele precisa. Então, ele me traz uma receita, porque se eu não tiver com armazenamento de nuvem, eu não vou estar vendendo, eu não vou estar conseguindo girar minha empresa. Então, isso é um custo, não uma despesa. Então, essa perguntinha do tá me trazendo receita, tá me trazendo dinheiro, é o que separa o custo da despesa. Então, lá eu falo um pouquinho sobre isso e é o que ajuda o prestador de serviço a calcular a margem de contribuição, que é tão importante na parte de planilha financeira. Então, já linkando a outro vídeo aqui que já foi debatido esse assunto e a importância da gente falar sobre isso, né? De estar lançado corretamente a contabilidade. Eu já olhei contabilidade onde peguei para dar uma auditada lá e vi custo e despesa, enfim, lançada errada, o custo de um software que era importante para a empresa lançado como despesa. E aí, a partir disso, comecei a entender melhor essa parte aí e falar, caramba, precisa arrumar isso, porque todos os indicadores financeiros, eu acho que isso é importante a gente falar. Todos os indicadores financeiros para a gente entender se a empresa está ficando saudável ou não, vão depender do lançamento correto da contabilidade. Óbvio que a contábil é uma coisa, a financeira é outra, né? Às vezes você tira uma nota de R$5.000, mas foi parcelado em X vezes, o teu fluxo de caixa vai estar lá parceladinho. Ok, é diferente, né? A nota vai aparecer num mês dos R$5.000, né? No fluxo de caixa, isso se comporta de uma forma diferente. Mas para você tirar os indicadores financeiros para entender se o teu negócio está indo realmente bem ou se ele vai precisar de um empréstimo, se ele vai precisar de algo para alavancar ele, para ele dar um respiro maior, é importante que essa contabilidade esteja lançada de forma correta. Exatamente, até para bom ponto, Laura, até para pegar empréstimo, se você tem um balanço todo bagunçado, uma DRE que não conta uma história bonita, você vai até se perguntar, mas por que eu não consigo crédito? Minha empresa fatura, minha empresa está indo bem, por que o mercado não me dá crédito? Você já chegou a olhar para a tua contabilidade? Aí você fala assim, Mali, mas eu já pago meu contador, essa é a responsabilidade dele. Do mercado que a gente trabalha hoje, na verdade não, você empreendedor, você sim tem que entender, porque isso não é sobre ser o contador, é só um documento que o contador me entrega, na verdade não, ele está te entregando o ouro do seu negócio, você tem que saber analisar isso, você tem que saber olhar para isso, você tem que sentar numa reunião e entender teu ativo, teu passivo, teu patrimônio, a gente chama de PL, né, teu patrimônio líquido, como que está a tua DRE, como que está a tua margem de contribuição, e tudo aquilo que eu expliquei da estrutura da DRE foi justamente para chegar na margem de contribuição. E aí você consegue observar se você está inflando o teu operacional, se teu custo maior está no teu administrativo, como que está comportando os seus números, porque no dia a dia a gente não vê, a gente só vai metendo boleto ali no meio, vai boleto, quando vê, meu Deus, cadê meu dinheiro? Acabou o dinheiro. E onde que está o dinheiro? Você tem que olhar na contabilidade, só que se a contabilidade estiver classificada de forma errada, você não vai conseguir enxergar aquilo que você precisa enxergar. Então, qual que é a importância de ter uma entrega mensal? É justamente essa. Perfeito. E quais que são os impostos e obrigações que eu preciso cumprir para formalizar a minha empresa? Tu falou já de ISS, tu já deu uma pincelada, né? Mas, por exemplo, abrir minha empresa, quais são os impostos que eu tenho que pagar? E principalmente no meu fluxo de caixa, no meu provisionamento, né? De fazer o meu lançamento, para ver se eu estou calculando certo a minha precificação, por exemplo, eu preciso colocar lá os meus custos e descontar da minha receita bruta. O imposto é um dessas despesas que vão estar saindo do caixa, né? Quais são esses impostos que eu preciso pagar? Perfeito. Não, perfeito. Os impostos, hoje no Brasil, a gente, esse ano, né, estamos passando por uma transição de reforma tributária que começa a valer a partir de 2026. Não vou entrar nessa questão da reforma tributária, porque é um assunto que eu acho que é só um vídeo para falar sobre ele, porque ele é um pouquinho mais complexo, mas o que eu posso te afirmar existem 3 regimes tributários no Brasil hoje. O Simples Nacional, que é o mais conhecido e difundido, o lucro presumido e o lucro real. Maile, qual deles eu devo escolher? Por quê? O meu contador abriu e me colocou aqui e falou que esse era o melhor para mim. Na verdade, vai ter que olhar pela particularidade do seu negócio. Porque se você é uma empresa que, por exemplo, recebia um capital
para eu poder abrir uma empresa e eu vou começar a queimar, né, esse capital que eu abri para poder ela crescer. Consequentemente, você vai dar prejuízo. Então, se você vai dar prejuízo, o melhor regime é o lucro real. Por quê? Como o nome já diz, você paga os impostos mais caros, que são o IRPJ e o CSLL, que eu já falei, ó, ISS, PIS e COFINS. Esses sempre vai ter para lucro presumido e lucro real. Simples, tem todos esses impostos, mas é numa alíquota só. E aí, dentro do Simples, ele tem os anexos. Então, cada atividade vai ter uma alíquota diferente. Aí, o que não ocorre nos outros regimes. A alíquota ela é fixa para o contexto econômico, como que eles separam nos outros regimes? Indústria, comércio e serviço. Então, como a gente está falando aqui com uma galera de serviço, vamos focar no público de serviço. Então, o serviço, dentro do lucro real, você paga o ISS, paga o PIS, paga COFINS, mas lá no resultado, se você der prejuízo, você não paga o IRPJ e CSLL. E aí, dentro dessa estratégia aqui na Biori, a gente já conseguiu economizar 10 milhões de impostos dos nossos clientes. Por quê? Porque a gente entendeu o modelo de negócio deles e colocou ele no regime onde faria muito mais sentido para ele. Agora, não, Miley, eu sou uma incorporadora onde eu tenho outros negócios, ou sou uma prestação de serviço, onde o meu serviço tem uma margem de 50%, eu não tenho a necessidade de pagar, ou às vezes, até mesmo, pessoal, pessoa jurídica não pode ser sócia de empresa do Simples. Então, às vezes, não, entrou eu e entrou um sócio meu que é pessoa jurídica, né? Você automaticamente vai ser excluído do Simples. Então, o que você vai observar? A tua margem de lucro. Se for acima de 32%, tua margem de lucro, presumido é o melhor caminho. Se você dá prejuízo ou fica na tampa, ou tua margem fica em torno ali de uns 20%, 25%, lucro real é o melhor caminho. Agora, Miley, mas e o Simples, né? Vamos falar do Simples. Dentro dessas tabelas do Simples, empresas de serviço, como eu falei, ela tem 5 anexos. Empresas de serviço, ela se enquadra em 3. Desses 2 primeiros, um é indústria, um é comércio, os outros 3 são serviços. O último é o mais caro, que é a empresa de tecnologia, empresa de engenharia, são o quê? Serviços técnicos. Aqui no quarto, esse é o quinto. No quarto, são serviços onde você possui mão de obra de pessoas, ou seja, capital intelectual, que são o quê? Escritório de advocacia, empresas de terceirização de mão de obra, no sentido assim, de prestação de serviço, de modo geral, alocação de funcionários, né, que trabalham alocados em terceiros, então, capital intelectual é aqui. E aqui são serviços de apoio administrativo, serviços mais manuais, por exemplo, a contabilidade, o serviço de contabilidade está no anexo terceiro. Por quê? A contabilidade ela é entendida como uma assessoria e não como uma consultoria. Agora, a auditoria, que é uma consultoria, está no anexo 5. Só estou fazendo essas separações para vocês entenderem o porquê de cada anexo e onde vocês vão estar enquadrados caso vocês venham abrir uma empresa. Então, quais são as alíquotas iniciais desses 3 anexos? Aqui, a gente paga de 6% a 11%. Aqui, a gente paga de mais ou menos de um pouquinho mais em cima, acho que é 7 e pouquinho, e vai até mais ou menos uns 13%, 14%. E aqui é onde é o mais caro, que ele começa no 15,5% já na tampa. Porém, mas a gente tem algumas estratégias ali que a gente consegue fazer essa redução por meio de folha de pagamentos de funcionário e tal, tem algumas regras que a gente consegue fazer. Mas falando puro e simples, Miley, é caro, né, está, né, formalizado, né, muito caro está formalizado. É por isso que você precisa assistir o vídeo da Laura falando sobre precificação, porque se o imposto está caro, na verdade é o seu preço que não está ajustado à realidade da sua empresa. Então, informar o teu preço é muito importante, incluindo esses impostos. Então, assim, Miley, eu já tenho empresa, tenho e não tenho empresa, mas preciso saber como que é a minha margem. Se você assistir o vídeo da Laura e ainda assim ficar com dúvida, fale com o seu contador e fala assim, contador, qual que é a minha alíquota efetiva de impostos que eu pago no mês? Ele vai te dar a alíquota total de todos os impostos, ele vai somar numa porcentagem só. E aí, nessa porcentagem, você coloca na estrutura que a Laura explica lá na aula, e aí sim você vai conseguir chegar num preço onde faça sentido. Porque o que acontece a maioria das pessoas? Formam um preço com tudo e esquecem dos impostos, e depois não sobra dinheiro para pagar imposto. Por quê? O preço não estava contemplando o imposto. Pois é. Então, eu gosto sempre de jogar numa planilha de estrutura, e aí eu coloco lá primeiro o preço, e aí eu coloco a multiplicação de projeção de vendas e tudo mais, e depois eu começo a colocar, né? Aí eu tenho a receita bruta, né? O número de vendas versus o preço que eu estou cobrando.
Depois eu coloco na linha todos os descontos, aí entre imposto, folha, custos com telefônica, com internet, enfim, tudo que envolve que vai sair do caixa. E aí, no final, você vê se está equilibrado ou não, se você precisa aumentar o teu preço ou não. A melhor forma de fazer isso é planilhar e olhar e fazer as projeções. E quais que são os custos envolvidos na abertura e na manutenção de uma empresa? Porque nesses custos que a gente vai descontar também tem o custo da manutenção da empresa, né? Tem o custo da contabilidade também. Não, perfeito. Assim, isso tem que estar no preço também, porque esse é um custo é administrativo, mas precisa pagar a conta, né? Ele não precisa estar necessariamente ligado à construção do preço, que ele vai sair da sua margem, porém você tem que saber a sua margem para saber o que vai consumir de administrativo dentro da tua empresa. Então, ou seja, não olhe a contabilidade como assim, é uma coisa que, é uma despesa. Na verdade, não, é um custo necessário para a operação da empresa, porque é necessário olhar para isso como um custo e não como uma despesa, não porque, eu pago porque eu sou obrigado. Na verdade, não, você paga porque você precisa ter ali acesso ao serviço. E se você tiver o entendimento do que você precisa acessar, você consegue tirar muito ouro e cortar muito caminho e evitar muito dor de cabeça se você tem ali o parceiro de contabilidade que te apoia nisso. Então, quais são, né, os custos envolvidos? Para abrir um CNPJ hoje no Brasil, depende da sua capital, ou seja, onde você está, no sentido de estado, porque cada estado tem uma junta e cada junta tem um preço. Então, tem sim um custo para fazer essa abertura. E aí ainda tem a questão de alvará, prefeitura. Então, cada estado e cada município tem o seu preço. Porém, eu tenho uma tabela nacional, onde a gente trabalha numa média, para empresas de serviço. Então, empresas de serviço hoje está indo de R$ 899 até R$ 1.500, porque tem lugar que cobra taxa de prefeitura bem mais cara. Então, esse é o custo para você abrir. Maile, eu preciso fazer esse custo todo mês? Não, esse é só da abertura, de 899 a R$ 1.500. Maile, como é que eu sei? Na verdade, vai depender do estado e da tua junta e da tua prefeitura para a gente poder fazer essa questão. Aqui na Biorange a gente não cobra, né, para fazer essa abertura. Esse valor que a gente cobra é para pagar as taxas, porque a gente acelera muito o processo fazendo isso por aqui, porém esse é o custo. Aí vão falar assim, Maile, mas a Contabilizei não cobra. É porque ela paga para você e depois ela te coloca no contrato de fidelidade. Então, por isso que ela né, garante ali a tua estadia na empresa. Mas existe sim esse custo. Não tem como fugir desse custo. É uma estratégia, né? Ela assume o custo da aquisição de clientes e depois ela dilui na parcela. Exatamente. Aqui na Biorange a gente cobra o valor das taxas, mas a gente também não te coloca num prazo. Aqui é 30 dias o aviso prévio. Ou seja, você não precisa ficar preso num contrato, porque a gente só fez a abertura da tua empresa. E agora os custos mensais com isso, né? Se você quer uma contabilidade digital, você vai pagar de 99 até mais ou menos 190, de 99 a R$ 200. Isso é que você vai pagar de uma contabilidade digital, que não, assim, que vai só processar teu dados e vai te devolver as coisas. Agora, se a gente vai falar de uma contabilidade mais próxima, onde pense, onde entrega, que é, por exemplo, o caso da Biorange, né, e outras empresas que fazem desse formato com a gente, aí você vai para esse preço a partir de 300 a R$ 400 por mês para poder ter essa assessoria. Tá? Mas vamos fazer uma observação. Tem lugares que cobram caro, mas também não entregam. Então, você também tem que observar, fazer uma pesquisa, buscar, né, entender, conversar, às vezes pedir referência dos clientes para ver se eles, né, como que eles são e tal, justamente para não passar por situações onde você paga, que acontece muito, e aqui na Biorange a gente pega muito casos assim, paguei o ano inteiro e meu contador não fez minha contabilidade. Paguei o ano inteiro e meu contador gerou um monte de passivo para mim. Então, por isso que você precisa entender... Tomar remédio, desculpa. E é por isso que você precisa entender como que funciona a tua empresa, como que tá os seus balanços, o que está entregue no contrato, o contrato está assinando com a contabilidade, para você poder exigir aquilo que está ali. Porque senão você fica achando que tá tudo bem, que você, contratei um contador, é a mesma coisa, quando eu tô advogado, vou falar, né? Um bolo de neve, né? Porque se tu deixar de pagar um boleto de imposto, ele vai acumulando, ou deixou de gerar uma nota e vai acumulando de uma forma gigantesca, né? Exatamente. Está auditando quando a contabilidade faz por sistemas, né? Às vezes tem um RP que a contabilidade utiliza. Esse RP está gerando mesmo as notas que você está lançando todo mês, que você programou para lançar, porque às vezes dá um problema no site que está vinculado à prefeitura no dia que era para ele ter automação de lançar e não aconteceu. Então, mensalmente, o empresário precisa estar auditando. E eu acho que o segredo é, mesmo que, tudo bem, você opte por uma contabilidade digital,
é você assistir esses vídeos aqui, os vídeos de precificação, o vídeo de financeiro, de jurídico, que tem aqui no canal de forma gratuita, e entender o que você precisa auditar, porque não adianta você pegar um DRE e um balancete e não estar habituado, não saber o que ler dele. Então, você precisa entender o que é aquelas linhas de custo, de despesa, de prejuízo, de receita, o que eles estão te dizendo e qual é a história que está contando. Você mencionou isso, achei legal a analogia de falar. Ele conta uma história, mas será que eu sei ler essa história? Será que eu entendo o que essa história está me contando? Então, isso é mais importante, eu acho, para o empreendedor, do que pegar o documento mensalmente, dar uma olhadinha ou não saber o que está olhando. Então, o mais importante, independente do modelo de contabilidade que o empreendedor opte, se é uma muito cara que vai dar uma super assessoria ou se é uma muito barata que vai ter que fazer de forma autônoma, e principalmente se que vai pagar o barato e vai fazer de forma autônoma, esse é o empreendedor que mais precisa entender o que vai estar retornando para ele para poder corrigir o processo antes que vire uma bola de neve. E aí essa empresa ela acaba entrando naquele índice muito triste do Brasil, que é 70%, 80% de mortalidade das empresas no primeiro ano de vida dela. Então, Exatamente. isso é uma coisa que a gente precisa começar a combater, e combate com educação, com entendimento do que o empreendedor precisa entender quando ele abre uma empresa. Exato, exatamente. Então, se for para resumir, assim, quais são os custos de fato envolvidos, considere uma alíquota efetiva de 11%, se você é uma empresa que está abrindo. Se você é uma empresa que já está rodando, você já rodando e faturando ali mais de 1 milhão no ano, 1,2 no ano, considere uma alíquota de 16%, 16,33%. É a alíquota que fica entre, é a média de todos os regimes tributários. Assim, você não erra a tua precificação e ainda se sobrar alguma margem, você consegue negociar e dar desconto para o cliente, porque se você está numa alíquota efetiva mais baixa, você pega o desconto do imposto que você já inflou ali dentro do custo e dá desconto para o cliente. É assim que a gente, às vezes, consegue ali um negocinho. E falando de custo de abertura, vamos considerar o maior, né, de média, então seja 1.500 para abrir, e depois a mensalidade, vamos considerar uma média, talvez uns R$300 aí, média entre o mais caro e entre o mais barato, R$300 mensais para você poder operar a tua empresa. Legal, bacana. E, Marli, você tem alguma dica para o empreendedor que está começando e que está entrando nesse universo e que assistiu esse vídeo, mas talvez entendeu grego e que precise se informar um pouco mais, um empreendedor que está iniciando agora a jornada ou que foi sempre CLT e agora resolveu empreender? Qual é a dica que você tem para essa pessoa? A dica busque as fontes daquilo que você ainda não tem, porque o empreendedor, ele precisa ter noção do administrativo. Marli, mas eu não sou de finanças. Não tem problema, assista cursinho no YouTube, assista as aulas da Laura, que você vai entender. Porque aqui, pelo que eu acompanho aqui também, a Laura e a Ágada, todas as aulas, cara, faz uma trilogia muito boa de como você abre o teu negócio. Então, abre o negócio, como que você gera o negócio, como você cuida do seu cliente. Então, ou seja, tem aulas muito completas aqui que vão conseguir te ajudar, mas o principal, não tenha medo do financeiro, não tenha medo do administrativo, ele não é para ser burocrático, se ele está doloroso é porque ele está errado. Então, ele tem que ser leve, tem que ser tranquilo e tem que ser entregue. E, claro, buscar uma assessoria, uma parceira que entenda do teu negócio. Perfeito. Obrigada pela participação no vídeo, pela entrega do teu conhecimento. E espero que você que está assistindo esse vídeo aí tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre contabilidade, ou tenha ficado com a pulga atrás da orelha e comece a auditar a sua contabilidade e entender melhor o seu balancete e o seu DRE. E obrigada pela participação, Marli. Obrigada a você, pessoal. Um abraço.